Fala moçada, tudo jóia? De volta aqui no Podcast Sul para a gente falar a respeito do Grêmio, algumas saídas e jogadores que também podem acabar deixando o tricolor. Mas antes de eu desenrolar esse papo aqui com vocês já sabem, né? Passa aqui embaixo. Passa aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like aqui nesse vídeo, já compartilha ele nas tuas redes sociais, comenta ele também, para espalhar cada vez mais aqui podcast sobre os teus conhecidos. Também deixa a tua opinião aqui nesse nosso material. Passa ali no Valeu também, bota ali um botãozinho ali do Valeu, clica lá, diz quanto é que vale esse vídeo aqui para vocês. E assim vocês ajudam cada vez mais o podcast Sul a crescer. Ainda mais, já estamos batendo a marca de 10.400 inscritos. Muito obrigado a quem está nos ajudando e difundindo ainda mais o Podcast Sul. Bom, o Grêmio está abrindo uma lista de dispensas. 2 jogadores já acabaram saindo. Um deles, Fernando Henrique, está indo, volante do Grêmio, da categoria de base do Grêmio, está indo para o Cruzeiro por empréstimo. E o Ricardinho, atacante gremista, centroavante, que voltou de Portugal. O Grêmio solicitou seu retorno quando terminou o contrato dele lá. Foi reintegrado, mas está sendo emprestado para o Atlético Goianiense. Esses 2 jogadores são jogadores da categoria de base que acabaram saindo do Grêmio. Bom, mas o Jeremias Werneck trouxe uma matéria lá no portal UOL a respeito de outros jogadores que também podem acabar deixando o tricolor. Alguns deles o Grêmio vê como uma possibilidade de moeda de arrecadação financeira. É a melhor maneira de a gente tratar desse assunto. E aí, alguns nomes já foram especulados para deixar o Grêmio. Os 2 goleiros, tanto o Breno quanto o Gabriel Grando, o Ferreira, que ultimamente tem sido bastante veiculado aí o interesse do Flamengo, se o Flamengo vai querer ou não vai querer o Ferreira, se vai botar o dinheiro ou não vai botar o dinheiro. O Grêmio já disse que, pagando a multa, não tem problema nenhum, o Grêmio aceita negociar e a multa dele são 12 milhões de euros. E outro jogador que também é visto como uma possibilidade de arrecadação financeira no clube é o Campas. Desses 4 jogadores, a gente sabe que alguns deles acabam perdendo um pouco espaço em função de lesão, outros acabam perdendo um pouco espaço em função de qualidade técnica. Tanto o Breno quanto o Gabriel Grando são 2 goleiros de seleção brasileira, e a gente sabe que são goleiros de qualidade. Mas aí quando o Breno estava jogando, o pessoal criticava o Breno porque o Breno falhava, porque o Breno não dava segurança. Aí vinha o Gabriel Grando. Bom, mas aí o Gabriel Grando também falha, e aí tem que ser o Breno, e quanto ao Breno é o Gabriel Grando. E aí, torcedor? Vale a pena vender algum desses 2 goleiros que o Grêmio tem no seu elenco? Lembrando que o Grêmio ainda tem o Adriel, que também é goleiro da categoria de base, o Felipe Scheibich, que acabou subindo da categoria de base agora nessa temporada para compor o elenco, ele é o 4º goleiro, e a volta do Felipe Mediolaro, um goleiro que era do Grêmio, que estava lá no Dallas FC, voltou para Porto Alegre porque o Dallas optou por não fazer o direito de compra. Ele está no Grêmio, mas aguardando propostas. O Grêmio espera alguma proposta aí para uma negociação deste goleiro. Mas vamos pensar o seguinte, vendendo um dos 2, Gabriel Grando ou Breno, mas por que não também reintegrar o Felipe Mediolaro? Ou daqui a pouco negociar o Mediolaro com alguém, emprestar o Mediolaro para algum clube, para ele ganhar rodagem, para ele aparecer no mercado e daqui a pouco o Grêmio conseguir uma futura venda? Será que é ruim tu ter 3 goleiros de seleção brasileira no teu elenco? Felipe Mediolaro era goleiro da categoria de base da seleção brasileira e goleiro titular. E aí? Vale a pena se desfazer de alguns deles? Ferreira estava lesionado, passou boa parte dessa temporada fora do time principal do Grêmio em função de uma lesão, e aí depois se constatou uma hérnia inguinal. Ferreira passou por cirurgia e recuperação, então o Ferreira já perdeu mais de 20 jogos nesta temporada do Grêmio. Está retornando agora, jogou poucos minutos nessa última partida do Grêmio no empate contra o Bahia lá na Fonte Nova em Salvador.
mas é um jogador que interessa ao mercado. O Flamengo já demonstrou interesse em ter ele. Vale a pena vender o Ferreira? É outro jogador que nesta temporada não está conseguindo ser aquele Ferreira do início da temporada passada, do início do Gauchão passado. E aliás, na temporada passada o Ferreira também não rendeu bem. Se esperava muito dele e se jogou muita expectativa para cima do futebol do Ferreira, e o Ferreira não conseguiu ser o cara do Grêmio na Série A do ano passado. Não conseguiu resolver os problemas do Grêmio. Ah, Coimbra, mas não é só o Ferreira que resolve, né? Não, é claro que não. Mas é que muita expectativa e muito se apostou no Ferreira. Porque era o craque do Gauchão, porque agora ia ter espaço, ia ter oportunidades que não teve com o Renato. Mais ou menos é assim, não é bem assim, né? Mas vale a pena vender o Ferreira? Quem teria hoje no elenco para substituir o Ferreira na posição? Biel, que também é questionado por alguns lances, por algumas jogadas. Outro jogador que também interessa, e o Grêmio pensa nessa questão aí de mercado, é o Campas. O Campas foi a compra mais cara da história do Grêmio. Foram 20 milhões de reais depositados neste jogador para que ele viesse para o Grêmio na temporada passada e fosse o diferencial do time. Não conseguiu. E eu vou ser sincero com vocês, eu até agora não consegui olhar e ver o Campas fazer um excelente jogo. Que tu possa chegar e dizer assim, ó, nesta partida ele foi o diferencial, nesse jogo aqui ele mudou o time do Grêmio, ele mudou a cara do Grêmio. Até agora eu não consegui ver. E eu já tuitei lá, tá lá nas minhas redes sociais. Já falei várias vezes também aqui no Resenha Podcast Sul. O Campas pode ser o cara da Série B e eu posso queimar minha língua. Mas até hoje, ele ainda não vale os 20 milhões de reais que foram depositados para trazer ele, em definitivo, para o Grêmio. Desses jogadores, quem é que vale a pena negociar, torcedor? Ou se vale a pena negociar algum deles? O Grêmio tem alguma outra lista de jogadores que ele coloca como sendo negociáveis, vamos dizer assim, para se desfazer de alguns medalhões e para se desfazer de jogadores que até então também acabam não entregando tudo aquilo que se esperava deles. O Thiago Santos é um, e aí lá no início da temporada ele aparecia numa listagem que o Grêmio fez, que acabou circulando por algumas pessoas aí, o Thiago Santos não aparecia na listagem de jogadores que seriam aproveitados pelo Grêmio para a temporada. E aí depois surgiram alguns clubes interessados em contar com o futebol dele, mas não avançaram as negociações e ele segue no Grêmio. Inclusive recebendo oportunidades agora com o técnico Roger Machado. Nessa lista o Grêmio também considera que Diogo Barbosa, Lucas Silva, também pode ser um outro jogador que daqui a pouco o Grêmio pode acabar dando ele como negociável para diminuir a folha salarial do elenco e também para enxugar o número de jogadores que o Roger tem. Mas será que tudo isso vale a pena para o que o Grêmio vem passando nessa Série B de Campeonato Brasileiro? Se desfazer, por exemplo, de Thiago Santos, de Diogo Barbosa, o Benítez é um outro jogador que o Grêmio também coloca nessa lista como sendo um possível negociável. Será que vale a pena se desfazer desses medalhões só para diminuir a folha salarial do Grêmio? O Grêmio vai precisar buscar alguém para repor esses jogadores que acabarem saindo? E a reposição vai ser à altura desses que estão aí ou vai ser mais abaixo? Como é que fica essa questão toda de reposição? Isso é uma pergunta que eu faço para você, torcedor, e eu quero a sua opinião aqui nesse nosso vídeo para saber se dentro dessa listagem toda aí vale a pena o Grêmio dispensar alguns jogadores ou vale a pena o Grêmio vender para fazer dinheiro, para fazer caixa e para botar alguma grana no cofre, justamente para a sequência dessa temporada. Eu entendo que a preocupação do Grêmio ela é em função de manter uma folha salarial dentro daquilo que seja pagável para a sequência da temporada de 2022. Mas será que diminuir este elenco do Grêmio pode comprometer com o ingresso no G4, a manutenção do time no G4 e possivelmente a subida do Grêmio para a Série A do ano que vem?
Pode ou não pode? Eu quero a tua opinião. Tá inscrito no canal? Não tá inscrito ainda aqui no Podcast Sul? Pô, pelo amor de Deus, tia. Tá perdendo tempo. As TVs só falam de Rio de Janeiro, de São Paulo, e tem pouca informação dos clubes do sul do país. Aqui no Podcast Sul tu acha tudo, rapaz. Então faz o seguinte, passa aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa o teu like aqui nesse vídeo, já compartilha o material do Podcast Sul pra gente crescer cada vez mais aqui no nosso canal, combinado? E a gente se vê numa próxima. Até mais.